Olá, meu amigo e minha amiga. Eu sou o pastor Samuel Teodoro e tenho o prazer de, junto com você, iniciarmos mais um estudo da Santa e Gloriosa Palavra de Deus. Desta feita, nós vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja. A definição do arrebatamento, apesar de a palavra arrebatamento não constar na Bíblia, sua ideia de retirada da igreja da terra está presente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Derivando da palavra grega, que significa arrancar, significa também pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. Ao dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, em 1 Tessalonicenses 4,16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que estiverem em Cristo ressuscitarão primeiro. O texto parece que refere apenas à igreja, e não a todos os salvos de todas as eras. As razões para a crença nessa posição: a promessa de preservação na hora da provação, Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os habitantes da terra. Associada ao anúncio da segunda vinda de Jesus, no versículo 11, parte B, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. O fato de Jesus não ter voltado na geração da igreja a quem se dirigiu tal promessa demonstra que se trata de uma esperança dirigida a toda a igreja. Apocalipse 3, versículo 13. Deve-se notar que o texto em Apocalipse 3,10 não diz que os crentes serão guardados na provação, mas da hora da provação. Não significa fortalecer durante o sofrimento, mas evitar que se entre nele. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 1 a 11, nos diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Versículo 3, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedem se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vivemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Paulo afirma que apenas os incrédulos serão alvos do dia do Senhor. Por isso o versículo 2 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Isto é, e não os crentes. Quanto a esses, Deus não os destinou para a ira.
O versículo 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar desse texto poder ser compreendido no âmbito geral como a perdição eterna, o texto imediato trata do juízo terreno chamado Dia do Senhor, o qual acontecerá de surpresa os perdidos. Esse Dia do Senhor é associado ao período da tribulação, para o qual, segundo o texto, os crentes não foram destinados. Além disso, o fato desse texto, 1 Tessalonicenses 5:11, ser imediatamente posterior ao que fala do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, torna-se mais clara ainda a ideia de que a igreja, por meio do arrebatamento, será poupada do período da tribulação para o qual não foi destinada. A completa ausência de menções da igreja nos relatos da tribulação, Apocalipse 4 ao capítulo 19. Para não basear esse argumento apenas no silêncio da Bíblia, é notório o serviço prestado a Cristo naquele período por parte de judeus, diferentes do que ocorre nos tempos da igreja. Apocalipse 7, versículo 4 ao 8, Apocalipse 14, versículo de 1 a 5. A menção em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, ao versículo 1 ao versículo 9, da remoção daquele que agora o detém antes do dia do Senhor e da revelação do homem da iniquidade. O que é o arrebatamento da igreja e como será? No arrebatamento, os salvos em Cristo irão se encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Na segunda vinda, os salvos em Jesus vão retornar com o Senhor à terra. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Vou repetir novamente. No arrebatamento, os salvos em Jesus irão se encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Na segunda vinda, os salvos em Jesus vão retornar com o Senhor à terra. Apocalipse 19, versículo 14. O arrebatamento ocorre antes da tribulação. Apocalipse 3, versículo 10. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. A segunda vinda acontecerá depois do grande e terrível período da tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo 19. O arrebatamento é a retirada dos salvos em Jesus Cristo da terra como um ato de libertação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17 e o capítulo 5, versículo 9. A segunda vinda inclui a remoção dos incrédulos como um ato de julgamento. Mateus capítulo 24, versículo 40 ao 41. O arrebatamento vai ser instantâneo e secreto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 54. A segunda vinda vai ser visível a todos. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Mateus 24, versículo 29 ao 30. Encontra-se